Estamos aqui para mais uma aula. Na aula anterior nós falamos sobre a subtração de números naturais e hoje nós vamos dar continuidade falando da multiplicação com números naturais. Hoje eu preferi fazer o seguinte, vamos trabalhar em cima de problemas, tá bom? Problema bem simples e eu quero que vocês prestem bastante atenção, que não tem nada de novo para vocês aqui. Vocês já viram isso no terceiro ano, quarto ano, quinto ano e agora vamos ver com mais detalhe. Olha só, o primeiro problema que eu preparei para vocês. Coloquei o seguinte: uma escola funciona em um edifício com 4 andares. E em cada andar há 8 salas de aula. Em cada andar há 8 salas de aula. A pergunta é: quantas salas de aula a escola tem? Muito simples, né? Então, esse edifício tem quantos andares? 4. Tem quantas salas em cada andar? 8. Ele quer saber o total. Então, como é que vamos fazer aqui? Vamos pegar o seguinte. Eu vou pegar o total de sala vezes o número de andar. 4 vezes 8. Quanto é 4 vezes 8? 4 vezes 8 é 32. Então, isso quer dizer o quê? Que nessa escola, ou melhor, nesse edifício, tem 32 sala de aula. Não tem nenhuma novidade aqui, tudo bem? Então olha só, o que eu quero que vocês observem aqui? Eu quero que vocês observem uma coisa. Isso aqui, como é que eu chamo isso aqui? Isso aqui, como é que eu também chamo? Então, esse 4 vezes 8, aqui eu chamo de quê? Isso aqui eu chamo de fatores, tá bom? Fatores. Então se eu perguntar para vocês, nesse problema, quem são os fatores? O 8 e o 4. Quem é esse 32? É o que eu chamo de produto. Então, nós temos aí, quem são os fatores? O 8 e o 4. Quem é o produto? 32. Tudo bem, pessoal? Agora, observe uma coisa. Vocês concordam comigo que eu poderia transformar isso aqui em uma soma? Como assim uma soma? 8 vezes 4. Vocês concordam comigo que eu posso fazer assim, eu posso pegar 8 mais 8 mais 8 mais 8, que isso aqui vai dar 32? Então eu posso afirmar para vocês o seguinte, eu posso afirmar que esse produto aqui, essa multiplicação, eu posso transformar em uma soma. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24, 24 mais 8, 32. Então, se eu pedir para vocês, turma, transforme isso aqui em uma soma. Eu posso colocar 8, 4 vezes. Posso fazer o contrário? Tipo assim, o 4, 8 vezes? Posso, mas vai dar uma conta bem maior, não é isso? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui nesse primeiro exemplo? Nesse primeiro exemplo, entenda o seguinte: quem são os fatores e quem é o meu produto, tá bom? Se eu perguntar quem são os fatores, 8 e 4. Quem é meu produto? É o meu resultado. Então temos aqui um exemplo bem simplório. Vou fazer um outro exemplo. Um exemplo bem simplório. Eu coloquei aqui, quantas horas tem 2 meses? Muito simples. Então ele pergunta quantas horas tem 2 meses. O que eu tenho que saber primeiro? Primeiro eu tenho que saber o seguinte: um mês tem quantos dias? Alguém pode dizer 29, 30, 31? Sim, mas quando nós trabalhamos com problemas envolvendo meses, nós utilizamos 30 dias, tá bom? Que é o mês comercial. Então, sempre que ele falar em mês, você não pense em 29 e 31, pense em 30 dias, tá bom? Então, um mês tem 30 dias. Bom, se um mês tem 30 dias, 2 meses. 2 meses tem quantos dias? 2 meses, consequentemente, terá 60 dias. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui eu vou guardar. Eu preciso disso aqui daqui a pouco. Agora, ele quer saber horas, né? Quantas horas? O que é que eu tenho que lembrar? Uma hora, ou melhor, um dia, tem quantas horas? Um dia tem 24 horas. Pronto. Então já tem o seguinte, eu tenho que 2 meses tem 60 dias
E um dia tem 24 horas. Ele quer saber quantas horas tem nesses 2 meses. Como é que eu faço agora? Ó, eu faço assim, pego 60 vezes 24, não é isso? Ó? 24 vezes 60, que é a mesma coisa. Então, vamos resolver essa multiplicação. Ó. Olha como é que eu vou fazer. Tá vendo esse zero? Eu vou colocar ele aqui. Ó. Então, esse zero eu coloquei aqui. Agora, como é que eu faço? 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 2, 12. Com mais 2, 14. Pronto. Isso quer dizer o quê? Que em 2 meses eu tenho 1440 horas. Muito fácil, não é isso, pessoal? Então, ó, só lembrando, como é que eu chamo isso aqui? Isso aqui eu chamo de fatores. Nós acabamos de ver. Como é que eu chamo isso aqui? Isso aqui eu chamo de produto. Então, ó, se eu perguntasse quem são os fatores, 24 e 60. Quem é o produto? 1440. Então, nós já acabamos de ver esses 2 exemplos. Agora, vamos passar para a propriedade da multiplicação, certo? Vamos aqui para as propriedades da multiplicação. Nas aulas anteriores, nós falamos da propriedade da adição. E agora, nós vamos falar sobre as propriedades da multiplicação. Então, coloquei para vocês aqui 4 propriedades. Comutativa, associativa, elemento neutro e fechamento. Vamos devagarzinho. Comutativa. Eu até coloquei o conceito bem básico para vocês aqui. Ó. O que é a propriedade comutativa? A ordem dos fatores não altera o produto. Como assim? Vocês têm aqui, ó, imagina comigo, tem 3 vezes 5. Será que é a mesma coisa que 5 vezes 3? Ó, quanto é 3 vezes 5? 3 vezes 5 é 15. 5 vezes 3, 15. O que vocês observam aqui? Vocês observam que eu troquei, né? Ó, primeiro 3 vezes 5, depois 5 vezes 3. Ou seja, eu mudei a ordem dos fatores, mas o resultado deu sempre o mesmo. Então, se eu fizer isso aí, eu estou usando o quê? A comutativa, tá bom? Olha um outro exemplo para ficar bem claro. Outro exemplo aqui. Eu tenho 2 vezes 15. Será que é a mesma coisa que 15 vezes 2? 2 vezes 15 é 30. 15 vezes 2 também é 30. Então, o que é que nós observamos aqui? Nós observamos a aplicação da propriedade comutativa. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o seu produto, né? Não altera o seu resultado. 2 vezes 15 é a mesma coisa de 15 vezes 2. Tudo bem? Então, vimos aí a comutativa. Agora, vamos para a associativa. Olha o que é associativa. Ao associarmos 3 ou mais termos, não altera o resultado. Como assim? Se eu tiver 2 vezes 5 vezes 4. Observe uma coisa. Eu tenho 3 termos aqui, tá bom? Eu tenho 2, eu tenho o 5 e eu tenho o 4. Olha só, eu vou associar primeiro o 2 com o 5. Ou seja, primeiro eu vou resolver o 2 com o 5. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4. Quanto é 10 vezes 4? 40. Quando eu estou associando, eu coloquei esse parênteses para dizer o seguinte. Primeiro, eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Olha só o que vai acontecer aqui. Ó. Eu tenho o mesmo número. 2, 5 e 4. Ó. 2 vezes 5 vezes 4. Só que agora eu vou associar o 5 com 4. O que é associar o 5 com 4? Eu vou multiplicar primeiro 5 com 4. O que eu faço com esse 2? Eu baixo. Vezes 5 vezes 4 é 20. 2 vezes 20, 40. Olha só. O que vocês estão percebendo aqui? Estão percebendo que eu tenho 3 termos. Eu associei primeiro o 2 com o 5, achei 40. Depois eu associei o 4, o 5 com 4, também deu 40. Ou seja, eu posso associar qualquer um, o resultado vai ser sempre o mesmo. Essa é a minha propriedade associativa.
Agora vamos para o elemento neutro. Lá na adição, o elemento neutro da adição é zero. Porque todo número somado com zero vai dar ele mesmo, não é isso? Olha só aqui na multiplicação. Na multiplicação de um número natural por 1, o produto sempre será um número natural. Ou seja, qualquer número que eu multiplicar por 1 vai dar ele próprio. Por exemplo, eu tenho aqui 12 vezes 1. Quanto é 12 vezes 1? 12 vezes 1 é 12. Por exemplo, eu tenho 100 vezes 1. Quanto é 100 vezes 1? É 100. Olha só, vocês observam que ao multiplicar por 1, deu sempre o mesmo número, não é isso? Outra coisa, olha aqui o nosso conceito. Na multiplicação de um número natural por 1, o produto sempre será um número natural. Lembra comigo? Vocês lembram que o 12 é um número natural, correto? 12 é um número natural. 12 vezes 1 deu 12. Ou seja, sempre terá como resultado um número natural. É o caso do 100. 100 também é um número natural? Sim. 100 vezes 1 é 100. Ou seja, o produto sempre será um número natural. Então, qual é o elemento neutro da multiplicação? É 1. Por quê? Todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. E por último eu tenho aqui fechamento. E também é bem simplório. A multiplicação de dois números naturais sempre será um número natural. Muito simples. Eu tenho 2 vezes 4. Quanto é 2 vezes 4? 2 vezes 4 é 8. Olha o que é que diz a propriedade. Se eu multiplicar dois números naturais, terei como resultado sempre o número natural. Vê se concorda comigo. 2 não é um número natural? Sim. Quais são os números naturais? 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Então, 2 é um número natural. 4 também é um número natural. 2 vezes 4 deu 8. Ou seja, a multiplicação de dois números naturais sempre dará um número natural. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos aí as propriedades da multiplicação. Vamos prosseguir falando da divisão, de um número natural. Coloquei como na multiplicação um exemplozinho bem simplório aqui para nós iniciarmos. Olha, Pedro quer dividir 20 chocolates entre 4 amigos. Quantos chocolates cada um irá receber? Olha só, ao lermos um problema, se der a ideia de dividir, distribuir, está falando de quê? De uma divisão. Nesse caso já foi bem claro, né? Eu quero dividir 20 chocolates entre 4 amigos. Olha só, 20 dividido por 4. É isso? Então, vou colocar aqui um pouco para baixo, que eu vou precisar desse espacinho ali, Muito fácil. 20 dividido para 4, 5. Eu ponho 5 aqui, né? 5 vezes 4 é 20. Põe debaixo do 20 com o sinal de menos. 20 menos 20 é 0. Não tem novidade. Eu só quero dar os nomes técnicos aqui para eles, tá bom? Esse número aqui, como é que eu chamo esse número? Esse número eu chamo de dividendo, tá bom? Dividendo. Esse número aqui eu chamo de quê? Divisor. Divisor. Esse aqui eu chamo de quê? Quociente. E esse aqui eu chamo de resto. Nesse caso, nosso resto foi 0. Então quer dizer o quê? Que é uma divisão exata. Caso sobre 1, 2, caso sobre algum número aqui, nós estamos falando de divisão não exata. Então, esse número eu chamo de dividendo, esse aqui de divisor, esse quociente e esse valor é o resto. Então nós vimos aqui um exemplo bem fácil. Eu vou fazer um outro exemplo aqui para o nosso segundo exemplo, bem fácil também, que diz o seguinte: em 140 dias, quantas semanas há? Ou seja, ele quer saber quantas semanas há em 140 dias. O que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o seguinte: uma semana, Uma semana, eu tenho quantos dias? Uma semana eu tenho 7 dias. Pronto. Se uma semana eu tenho 7 dias, o que eu vou fazer? Vou pegar esses 140 e dividir por 7. Vamos fazer essa continha aqui, 140 e vou dividir
por 7. Olha só. Eu posso dividir por 7? Posso não. Tem que pegar quanto? O 14. Quanto é 14 dividido para 7? 14 dividido para 7 dá 2. 2 vezes 7. 14. Eu coloco onde? Embaixo do 14 com o sinal de menos. 14 menos 14 dá 0. Esse zerinho, ó, eu baixo aqui e baixo ele também aqui. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que em 140 dias eu tenho o quê? Eu tenho 20 semanas. Então eu pergunto para vocês, nesse exemplo, quem é meu dividendo? É 140. Quem é meu divisor? É o 7. Quem é o meu quociente? É o 20. E o resto? 0. Como o resto foi 0, nós estamos falando de uma divisão exata, tá bom? Então vocês dêem uma pausazinha aí, copiem. Então, vamos aqui para o nosso terceiro exemplo. O nosso terceiro exemplo é um pouco mais elaborado, mas é tranquilo também, ó. Em uma divisão, o dividendo é 86. O quociente é 15. O resto é 1. Ele quer saber qual é o divisor. Então, de novo, ó. Em uma divisão, o dividendo é 86. O quociente é 15. O resto é 11. Ele quer saber qual o divisor. Como é que eu faço esse tipo de problema? Aí nós temos que lembrar o seguinte. Daquela nomenclatura que eu falei no início. Vocês lembram? Eu falei o seguinte. Eu tenho um número aqui, que eu chamei de dividendo. Eu tenho um número aqui, que eu chamei de divisor. Você lembra disso? E um número aqui, que eu chamei de quociente. E o que me sobrou é o resto. Ó, eu tenho um número aqui que eu chamo de dividendo. Eu tenho um número aqui que eu chamo de divisor. O quociente e o resto. Então, com isso aqui, nós vamos utilizar o que nós temos ali, ó. Vamos ler o problema novamente. Em uma divisão, o dividendo é 86. Ou seja, esse D maiúsculo, que é o dividendo, é 86. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, no lugar do D, eu vou colocar aqui 86. Por quê? Porque é o meu dividendo. Agora, vou pegar... O meu quociente é 15. Quem é o quociente aqui? É o Q. Então, no lugar de Q, eu vou colocar 15. E o resto é 11. O resto é quem sobra aqui, né? Ó, 11. Ele quer saber qual o divisor. Ele quer saber isso aqui, ó. Qual o divisor. Vocês lembram que eu falei, ó. Quem está aqui é o dividendo. Quem está aqui é o divisor. Quem está aqui é o quociente. Quem está aqui é o resto. Então, montei, ó. No problema me diz que o dividendo é 86. Que o divisor eu não sei. O quociente ele me diz que é 15. Né? O quociente é 15. O resto ele me diz que é 11. Ele quer saber qual esse divisor. Como é que eu faço um tipo de questão como essa? Tem várias maneiras de fazer. Mas eu vou mostrar para vocês uma que eu acredito que é bem simples, tá bom? Ele quer saber quem é o meu divisor. Então como é que eu faço? Eu pego o seguinte, ó. Eu pego 86 menos 11. Ou seja, eu vou pegar o meu dividendo menos o resto. Dividendo menos o resto. Conte de menos. 6 menos 1, 5. 8 menos 1, 7. Então, quando eu peguei o meu dividendo menos o meu resto, deu quanto? 75. Quando eu encontrei 75, agora eu vou pegar o 75 e vou dividir pelo meu quociente. Vou dividir por 15. Então, de novo, primeira coisa, eu faço o quê? Eu peguei o meu dividendo, que é 86, menos o meu resto, que eu achei quanto? 75. Depois que eu achei o 75, o que é que eu faço? Eu vou dividir o 75 pelo meu quociente, que no meu caso é 15. Agora vamos dividir 75 por 15. Quanto é 75 por 15? Dá quanto? Dá 5. Não é isso? 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 1, 5. Com 2 que foi? 7. Então, 75 menos 75 é 0. Isso quer dizer
que esse valor que eu encontrei aqui é o meu quociente, aliás, é o meu divisor, tá bom? Então esse 5 é o meu divisor. Então o meu divisor é 5, que é o que o problema quer saber, qual é o meu divisor. Então de novo, para não deixar dúvida, eu peguei, sei que o meu dividendo é esse número aqui, o divisor é quem está dentro disso aqui, aqui é o quociente, aqui é o meu resto. No problema diz que o meu divisor é 36. No problema diz que o meu quociente é 15. No problema diz que o resto é 11. Isso quer dizer que é uma divisão no exato, sobre o 11. Ele quer saber quem é o meu divisor. O que foi que eu fiz? Eu peguei 86 menos 11, ou seja, peguei o dividendo menos o resto, deu quanto? 75. O valor que eu encontrei, coloquei aqui e vou dividir pelo meu quociente, que é quanto? 15. 75 dividido para 15 dá quanto? 5. Então, esse 5 é o que? É o meu divisor, que no caso é o resultado do meu problema. Então, o meu divisor é 5. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos.